Olá, sejam muito bem-vindos à CIPAT 2025, a nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Nós estamos aqui hoje com um conteúdo muito especial online, que é um tema muito importante, assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E eu estou aqui com uma convidada, Franciele Bessa, que é a nossa Compliance Officer do Grupo Gazin, que trabalha no Departamento de Controladoria e Compliance, para falar com a gente sobre esse tema que é tão relevante. Fran, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, falando dessa informação que é tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante e tem sido objeto de treinamento de conscientização. O assédio, ele tem esse tema de prevenção, porque as causas dele são muito relevantes aí para o nosso ambiente de trabalho. Fran, tem uma informação aqui do Ministério do Trabalho que diz que o assédio moral e sexual ele é a segunda maior causa de demissões hoje no país. Isso é um dado extremamente preocupante se a gente for olhar. Sim. Eu não tinha conhecimento antes de estudar esse tema. E eu queria saber, Fran, se você poderia explicar para a gente os principais conceitos básicos do assédio moral e também do assédio sexual, porque muitas vezes a gente fica com dúvida, né? Será que isso se caracteriza como assédio ou não? Sim, verdade, Michele. O assédio sexual, eles são comportamentos negativos que constrangem as pessoas e têm a finalidade de humilhar, fazendo com que a pessoa se sinta exposta. E a tentativa, ou qualquer ato assim, já pode ser considerado como, no caso do assédio sexual, né? Já pode ser considerado como um assédio sexual. Fran, e essas pessoas que elas podem ser vítimas de assédio, quem são essas pessoas? Assim, geralmente são cargos abaixo, por exemplo, de algum supervisor, de alguma gerência, ou qualquer pessoa está sujeita a sofrer isso, independente do seu nível hierárquico na empresa. Como que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser vítima ou autora do assédio. Então, são situações assim que muitas vezes as pessoas acham que somente um líder direto é que pode cometer esse ato de assédio, né? E não funciona assim. Muitas vezes o líder realmente ele pode cometer esse ato de assédio, mas nem sempre vem desse nível hierárquico superior. O próprio colega de trabalho ele pode ter esse papel de assediador. Então, às vezes, uma brincadeira de mau gosto, né, que na verdade nem é uma brincadeira, realmente já se considera como assédio. Às vezes, um momento de café, né, alguma pausa dentro do ambiente de trabalho. Sim. Às vezes, até em alguma confraternização, Fran, pode ser caracterizado que está fora do ambiente de trabalho? Mas dentro do ambiente de trabalho, né? Mas se for fora do ambiente de trabalho, mas também ela está ali obedecendo aquele nível hierárquico, né? Então também pode acontecer sim, de se comparar com, chegar a acontecer como um assédio. Frei, como que a gente pode identificar então uma situação que é considerada assédio? Existe alguma característica específica, alguns pontos para a gente ajudar a reconhecer, acender aquele sinal de alerta ali e falar, opa, acho que eu estou sendo assediado aqui, acho que isso não está muito legal? Sim, existem alguns pontos importantes a serem observados. São condutas que expõem, geram humilhação, constrangimento, e o fator principal no caso do assédio moral é a repetição dessa conduta ao longo do tempo, que pode prejudicar emocionalmente. E a frequência que essas agressões verbais elas se acontecem, né, também pode caracterizar. E como exemplos a gente tem aqui, por exemplo, falar aos gritos, usar palavrões, xingamentos, ameaçar constantemente de demissão aquela pessoa que está sendo assediado, não chamar apenas aquela pessoa para participar de alguma reunião, fazer com que ela se sinta inútil, assim, sabe? Chamar atenção em público. Então, são essas situações aí que podem ser consideradas ali como assédio, no caso do assédio moral. E outra situação assim que a gente precisa ter bastante cuidado é com essa situação de humilhação quando ela acontece em razão da raça, da cor, da orientação sexual, devido a pessoa às vezes ser obesa. Então, nesse caso, a humilhação e o constrangimento, ele pode ser considerado como discriminação, que é ainda mais grave do que o assédio moral. E falando então do assédio sexual, também há comportamentos negativos, exposição e constrangimento, mas no entanto ele é mais evidente e a grande maioria das vítimas são as mulheres, que sofrem aí com
esses convites inapropriados, convites ali para sair para jantar, fora do expediente, comentários, piadinhas com conotação sexual. E a grande diferença do assédio moral é que apenas um ato ele já pode ser caracterizado como essa conduta aí do assédio sexual. Então, no ambiente de trabalho, é essencial a gente ter esse cuidado com as condutas. O que pode parecer, de repente, uma simples paquera, uma simples cantada ali, já pode ser considerado, sim, como um ato de assédio sexual. Ô Fran, e essas situações que acontecem no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente pode escutar até algumas falas assim, eu não fiz por mal, eu não estava com não tinha essa intenção de fazer, sim, né? Mas o outro que está recebendo muitas vezes esse assédio moral ou sexual, ele realmente fica constrangido, né? Se sente humilhado, se sente numa posição inferior e nós estamos vivendo nesse mundo hoje, 2025, era da tecnologia, né? Todo mundo super conectado, muita mudança acontecendo, tudo acontece muito rápido, então a gente também precisa entender que algumas brincadeiras ou essas falas inapropriadas no ambiente de trabalho, elas não podem mais ser aceitas, não podem ser mais praticadas, né? E é necessário também reconhecer que esses comportamentos, eles são inadequados e realmente extinguir qualquer conotação que possa estar tendo ali no ambiente de trabalho. Exatamente, preciso ter esse cuidado, esse limite, né? Esse limite no ambiente. E, Fran, com muitas pessoas trabalhando, muitos ambientes abertos, né? Por exemplo, aqui na Gazin, na nossa matriz, nós temos essa cultura de ambiente aberto, muitas pessoas convivendo junto, né? Equipes grandes ali de trabalho. É importante a gente diferenciar também o que é esse conflito e também o que é assédio moral. Não pode ter uma junção ali, são coisas diferentes. Então, muitas vezes, pode ser que tenha algum conflito no seu ambiente de trabalho, né? Alguma situação que precisa ser resolvida, um problema, que é diferente de assédio moral. Como, então, a gente pode diferenciar, distinguir um do outro? Realmente, Michele, precisa entender que a gente vive em sociedade e que sempre vai haver divergências, né? Essas trocas de opiniões aí. Quando falamos do assédio, é muito importante entender que nem tudo pode ser considerado como tal. Os líderes, eles têm a função de administrar a gestão de conflitos e sempre que aconteça, né, de algum colaborador ou a própria liderança ali se envolver em algum conflito, isso é essencial, essa boa gestão, para que os conflitos, né, eles são comuns, eles vão acontecer. Então, um conflito de ideias, uma divergência de interesses, uma cobrança de metas, isso não nos caracteriza como assédio. A principal diferença entre o assédio moral e o conflito no trabalho é a atitude negativa e a agressividade em relação a uma pessoa ou a todo o grupo. Então, quando eu exponho alguém, quando eu chamo atenção na frente de clientes, quando eu falo mal dessa pessoa para os outros, eu crio situações com o intuito de humilhar, aí sim eu estou cometendo esse assédio moral. Então é importante aqui a gente focar que esse conflito de ideias, divergências, né? Às vezes o meu colega tem uma forma de fazer um trabalho, eu tenho uma outra forma, a gente pode entrar ali em um conflito. Isso, na verdade, são até situações normais, né? Nós estamos aqui justamente para definir quais são as melhores formas de fazer as coisas. Então, isso são coisas rotineiras que acontecem. O líder tem toda essa liberdade para fazer essa gestão do ambiente de trabalho, essa gestão da equipe, mas fiquem ligados aí ao que a Fran disse. O assédio, ele é totalmente diferente. Ele tem uma conotação específica para realmente humilhar a pessoa, diminuir a pessoa, constranger a pessoa, muitas vezes na frente da equipe ou na frente dos clientes. Então, a gente precisa estar ligado aí a essas ações. Em relação a essas atitudes no ambiente de trabalho, tem alguma conduta que podem se tornar mais propícias ao assédio? Sim. Nós temos, por exemplo, uma gestão mais autoritária, onde só o líder pode falar, um ambiente, às vezes, altamente competitivo. Ele pode trazer, sim, essa divergência até mesmo entre os próprios colegas de trabalho, os colegas de equipe. E isso pode criar cenários mais propícios ao assédio. Então, além dessa falta de preparo ali do gestor, né, quando se envolve em algum conflito, é necessário ter essa atenção aí ao tipo de liderança que ele está realizando ali dentro da filial. Então, nós teremos
em termos de conhecimento sobre o tema, de preparo emocional, é essencial, o fator principal que pode agravar o problema, quando o líder não tem esse conhecimento, esse contexto emocional ali para lidar com essas situações, né? Então, o problema, o desenvolvimento da liderança é fundamental, então, para a gente prevenir essa situação do assédio. Que até a própria postura assertiva da liderança, que faz o gerenciamento correto da equipe, ele até pode inibir esse tipo de comportamento, porque muitas vezes, como foi falado aqui, a própria equipe de trabalho pode cometer algum assédio moral, algum assédio sexual. Então, se a postura da liderança estiver desenvolvida ali, preparado para exercer o seu papel, com certeza isso vai ser não vai acontecer. Então é essencial resolver essas divergências de uma forma normal, de uma postura adequada para a liderança, porque são situações cotidianas que podem acontecer no dia a dia, mas se não bem tratadas, elas podem sim se transformar em constrangimento, se transformar em humilhação e aí sim acabar se caracterizando como um assédio moral. Exatamente. Seria uma forma de trabalhar na prevenção, né, no combate. E é o que nós aqui no Grupo Gazin, nós sempre buscamos. Nós realizamos treinamento, nós temos políticas e regras bem claras e cada vez mais a gente busca aí estar assessorando os colaboradores. Então nós temos também aí disponível para os funcionários um canal de denúncia, que ele é totalmente anônimo e cada denúncia ela é apurada, tratada individualmente para que, caso aconteça alguma situação, ela seja identificada e as devidas orientações sejam feitas para que essa conduta não se torne ali a ser repetitiva. Então o gestor ele precisa ser acessível para que um colaborador ele possa conversar, para que ele pontue ali alguma situação, alguma questão que ele esteja sentindo, que ele esteja percebendo ali no contexto de trabalho. O líder ele precisa estar pronto para receber sugestões. Isso já é uma forma preventiva para que o pior não aconteça. E importante falar sobre essa questão da prevenção, porque um ambiente de trabalho que já trabalha com a prevenção, muito dificilmente, né, pode vir a acontecer, mas muito dificilmente vai se criar ali uma cultura, né, Fran, de assédio, seja ele sexual ou moral. Então, é necessário a gente trabalhar bem nesse sentido de prevenção, todo mundo atento, todo mundo informado do seu papel. Fran, quais são as principais situações que podem acontecer e quais são as consequências desse assédio? Michele, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles são gatilhos para grandes conflitos emocionais. Então nós precisamos compreender o impacto que determinadas ações podem ter na vida de alguém. Então tanto emocional como psicologicamente, né? Uma gama de sintomas pode ser desencadeada por situações de humilhação e de constrangimento. Então essas agressões verbais constantes podem gerar situações como síndrome do pânico, depressão, ansiedade e dificuldade de relacionamento social, problemas de produtividade e concentração. Tudo isso causa um impacto significativo, um grande descompasso emocional ali na vítima. A gente pode até falar um trauma, né, para a pessoa. Hoje a gente tem muitos casos desse burnout acontecendo, claro que não é essa situação, mas tudo isso desencadeiam várias coisas, porque cada pessoa tem a sua subjetividade, né? E aí os gatilhos são diversos que podem acontecer na vida da pessoa, então esse é um assunto muito importante. Existem diferentes tipos de assédio sexual? Você pode explicar para a gente um pouco mais dessas formas e como ele pode acontecer? Claro, sim. Nós temos aí o assédio sexual, que ele é chamado assédio mediante chantagem, que ele ocorre quando alguém propõe algo em troca de favores sexuais. Então, como uma promoção, então se você sair comigo essa noite, eu vou te dar uma promoção para um cargo ali que está sendo almejado na empresa, você vai conseguir essa promoção. Ou alguma vantagem, não, você vai receber um aumento de salário, bônus. Isso, um bônus em relação, tudo por aquele ato ali. Então isso é chamado de assédio sexual mediante chantagem. E também nós temos o assédio sexual por intimidação, que ele acontece quando a vítima ela se sente intimidada realmente por aquelas situações que estão acontecendo ali, de investidas inapropriadas, cantadas, mensagens,
envio ali de fotos pelo WhatsApp, né? E comentários com conotações sexuais. Então a gente sabe que isso aí é uma situação que causa um desconforto e até mesmo um medo naquela pessoa ali que está sofrendo esse assédio. E uma coisa importante de falar, Fran, muitas vezes um medo, né, uma vergonha, às vezes ela fica até inibida de trazer isso à tona, né? Olha, tô aqui sofrendo algum assédio no meu ambiente de trabalho. E pelo que você disse aqui pra gente, então, precisa ou não precisa haver esse contato físico para se caracterizar como assédio sexual? Não é necessário qualquer contato físico para que o assédio aconteça. A maioria das situações, ela realmente só envolve assim, essa situação de comentários, importunações, investidas, né, como eu falei, esses envios ali de fotos, de mensagens, exatamente essas situações aí que são as maiores causas de assédio sexual hoje no ambiente de trabalho. E a forma como essas ações são realizadas, mesmo sem esse contato físico, ela já caracteriza ali o assédio sexual. Fran, e o silêncio da vítima, como eu estava falando antes, da pessoa que está sofrendo, muitas vezes por vergonha, até por medo de alguma retaliação no ambiente de trabalho, isso muitas vezes pode até ser presumido por quem está fazendo esse assédio como um consentimento, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa ela não faz nada, ela está gostando, né? Ela está consentindo com o que eu estou fazendo. Isso mesmo, isso é outro ponto assim, muito importante, porque muitas pessoas elas pensam que se ninguém falou nada, então tá tudo bem. Se não houve essa reclamação ali, tá tudo certo. Mas isso não é verdade. Tanto para o assédio moral quanto para o assédio sexual, o silêncio ele não pode ser entendido como uma forma de consentimento. Como eu mencionei, você não sabe, né, as consequências que essas atitudes podem desencadear ali na pessoa, incluindo traumas que podem ser trazidos à tona por situações aí desse assédio, né? O fato da pessoa não se pronunciar no momento não significa que aquele impacto não aconteceu, que ele não ocorreu. É possível compreender o porquê daquele silêncio, pelo impacto que essa situação causa ali na pessoa, né, no momento. Até mesmo um medo, né, o medo de sofrer alguma retaliação, uma ameaça de demissão. Então, isso tudo o justifica. E hoje a justiça ela já entendeu que essa situação ela acontece e realmente a legislação ela tem dado aí um tempo maior para que a vítima ela possa se preparar para falar aí sobre isso, porque é fundamental que qualquer atitude, qualquer situação do assédio ela seja aí denunciada por causa dessas situações, né, por causa desse medo do silêncio. Então essa forma aí da gente ter esse canal de denúncias, essa situação deixa mais livre ali para a vítima, para ela ter essa maior segurança e fazer a sua denúncia para que as medidas necessárias elas sejam tomadas. É importante também que o ambiente de trabalho ele forneça um local seguro, né? Um ambiente seguro, Sim. Fazer com que as pessoas se sintam seguras caso aconteça alguma situação dessa. E para fechar a nossa entrevista, eu gostaria justamente de falar sobre isso. Como pode ser feito hoje essa denúncia, falando aqui especificamente, né, de Grupo Gazin, esse material voltado para os nossos colaboradores. Como pode ser feita essa denúncia hoje, caso alguém esteja sofrendo esse assédio no ambiente de trabalho? Sim, Michele, o Grupo Gazin ele tem um canal de denúncias que ele é totalmente anônimo e o contato dele é feito pelo site. Então, nós temos lá o site contatoseguro.com.br/Gazin, onde você pode também pesquisar na internet. Se você pesquisar lá canal de denúncias Gazin, digitando qualquer situação dessa já vai aparecer a forma de entrar em contato pelo site. E nós temos também, esse registro ele pode ser feito por telefone, que seria ali o 0800 601 6885. E esse atendimento ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, é feito por uma empresa terceirizada que não conhece ali nenhuma das partes. Eles são psicólogos e todos têm um conhecimento específico ali para lidar com a devida atenção para essas denúncias. E quando a gente fala em combater o assédio, isso é crucial, entender o impacto e as estatísticas dessas ocorrências. Por isso é importante que as denúncias elas sejam feitas para que possamos acompanhar e tomar as medidas necessárias para corrigir essas condutas inadequadas.
As consequências, elas serão aplicadas de acordo com os fatos e podem variar ali desde uma advertência formal, um acompanhamento dessa conduta e até mesmo nos casos mais graves, igual o assédio sexual, ele pode chegar a uma demissão por justa causa. Pessoal, essas informações realmente, muitas vezes a gente não fala muito sobre isso, né, Fran? Estava aqui refletindo, mas são informações extremamente relevantes a todos, né? A toda a nossa liderança, de saber que isso funciona, pronto para orientar algum colaborador que esteja sofrendo, para tomar uma medida, para tomar uma atitude, também para todos os colaboradores, em todos os nossos locais aí de trabalho, indústria, varejo, Gazin Atacado, Gazin Matriz, Gazin Tech, nossos serviços, Gazin Auto Posto, enfim, todos os nossos negócios. É muito importante que todos estejam sabendo desses canais que estão à disposição para atender os nossos colaboradores. Enquanto a Fran fala, nós vamos colocar aqui também aparecendo na tela os nossos canais online, né, o nosso 0800, para você também ter acesso a esses canais de assédio moral e também de assédio sexual. Eu quero agradecer então a participação da Fran, que trouxe aqui esse assunto super relevante para nós, esse conteúdo que está no nosso dia a dia, né, Fran? Não é um assunto que a gente gosta de falar sobre isso, né? São situações extremamente difíceis, mas que precisa ser conversado, que precisa ser falado, que as pessoas precisam ter esse acesso à informação. Quero agradecer também ao pessoal da CIPA que trouxe esse conteúdo super relevante. Muito obrigada, Fran, por somar aqui com a gente e levar essas informações para os nossos colaboradores. Eu que agradeço em poder contribuir, esclarecendo um pouco mais sobre esse tema. E se ainda tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a nossa área de compliance ou o nosso canal de denúncia. O link, como a Michelle falou, vai estar disponível aqui para vocês. Então, muito obrigada a todos aí pela atenção. Um grande abraço. Muito obrigada a todos que ficaram conosco nesse bate-papo super relevante aqui do Jeito Gazin. Traremos muito mais informações relevantes como essa. Então fiquem ligados aqui no nosso canal do Jeito Gazin, compartilhe com os seus colegas de equipe para que alcance muito mais pessoas e a gente se vê numa próxima. Até mais. Obrigada.